É isso. Agora, 4h22, eu vou puxar aqui a pauta 4, já que estamos falando de Senado, porque diante da negativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de transferir seu título de domicílio eleitoral para São Paulo, o ex-juiz Sérgio Moro, agora no Brasil, pode sair candidato ao Senado aqui pelo Paraná. O TRE lá de São Paulo julgou ontem uma ação impetrada pelo Partido dos Trabalhadores que questionava a transferência de domicílio eleitoral de Moro, autorizada pela 5ª Zona Eleitoral de São Paulo. O ex-juiz não conseguiu comprovar vínculos suficientes com a capital paulista para conseguir a transferência. Com isto, o domicílio eleitoral dele volta ao Paraná. O ex-juiz já sinalizou que não vai recorrer dessa decisão do TRE de São Paulo no Supremo Tribunal Federal. Já a esposa dele, Rosângela Moro, não teve problemas com seu domicílio eleitoral e continua disputando a vaga para a Câmara Federal por São Paulo. A assessoria do ex-juiz foi procurada pela nossa produção e informou que ele só deve se pronunciar quando decidir o seu futuro político. Observação, desculpe, Mark, com todo respeito. A dona Rosângela é casada com o Dr. Sérgio Moro. Sim. Todo mundo sabe, ela é uma advogada, uma pessoa conhecida, com projeção e tudo mais. Como é que ela pode ter o domicílio eleitoral em São Paulo e ele não? Eles não são casados. Mas, Ojibuque, eles indicaram a mesma casa, o mesmo endereço. Pois é. Lá na Juiz Paulista. E ao mesmo tempo, né? Não, é um casal que... como é um casal público, a gente pode ter ousadia de dizer que sabe-se que é um casal que vive bem, que vive sob o mesmo teto, que quando viaja junto. Quer dizer, como é que pode a senhora ter o domicílio e o cidadão não ter? Olha, pelo Twitter, o Moro disse que recebeu com surpresa a decisão do TRE de São Paulo, na ação proposta pelo PT, já que nas ruas sente o apoio de gente que, como ele, se orgulha do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Ele informa ainda que anunciará em breve os próximos passos e complementa dizendo que não desistirá do Brasil. Vamos lá, então. O que o Moro vai fazer agora? Nem ele sabe direito. A grande verdade é essa. Ele já decidiu que não vai recorrer, então ele volta ao Paraná. Inclusive, sei de pessoas próximas a ele que ele contou que estava feliz, inclusive, com esse retorno ao Paraná. Ele foi a São Paulo em uma jogada de caciques partidários, né? Então ele foi, né? Tem que assumir o que fez, mas ele volta com felicidade também, o Gebuca. Ele não está triste, então por isso que ele não vai nem recorrer. Voltar ao Paraná quer dizer voltar ao Podemos, Mark? Não, é importante falar isso, até porque tem gente confundindo, bastante gente perguntando nas redes sociais. São duas coisas separadas. Uma coisa é a transferência partidária, né? A filiação partidária, outra coisa é o domicílio eleitoral. O que foi anulado foi o domicílio eleitoral que retorna ao Paraná. A filiação no União Brasil, ela prossegue. Então ele volta no União Brasil. Inclusive, o Gebuc já tem reunião marcada entre Moro e Felipe Francischini, o presidente do União Brasil, para o fim dessa semana, para discutirem os próximos passos. Moro tem dito o quê? Que quer ser senador. Já que não pode ser presidente, ele quer ter a possibilidade de ser senador para ter o microfone mais respeitado. Ele acha que, como deputado federal, ele seria só mais um em 513. E como senador ele teria um peso maior na sua voz. Também tem uma questão importante. Ele não quer bater de frente com o doutor Dallagnol, que é o ex-procurador da Lava Jato, que já é pré-candidato a federal aqui pelo Paraná, está montando toda a estrutura de campanha, inclusive, e ele não quer atrapalhar o Deltan. Então ele acha que o voto dos lavajatistas, digamos assim, pode ser concentrado no Deltan para federal e no Moro para o Senado. Então ele chega e embaralha o jogo, o Gebuca. Ele é um candidato forte, né? Sondagens aí internas dão uma boa colocação para ele em uma possível disputa. E aí baralhou o jogo. Vamos lá. Álvaro Dias vai fazer o quê? Inclusive ele já está avisando que vai contar a verdade sobre essa história do Álvaro. O Álvaro falou aqui nesse jornal, Gebuca. Olha, eu abriria a mão da disputa para o Sérgio Moro ser senador. Não falou isso? Falou. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Também embaralha o jogo na questão da própria esquerda. Veja que o Gustavo Fruit se animou com isso, viu, Gebuc? Porque ele acha que o Moro vai dividir o voto do centro e da direita, e a esquerda pode ter um voto útil que pode descarregar em Gustavo Fruit, que tem uma boa relação com o PT, né, já governou com o PT Curitiba, inclusive, sem falar da questão lá da direita mesmo, que aí tem o Paulo Martins lá, que tem Aris Leutz, que ainda tenta correr por fora, o Guto Silva, que diz que é candidato, então vai pulverizar muito esse voto, vai dividir com o Sérgio Moro,
E o Gustavo Frutti é que se animou também, viu, Ojebuk? Para tentar um voto útil da esquerda, e senador com uma vaga só, o cara faz 30%, tá eleito. Eu acho que finalmente temos um quadro eleitoral com um determinado nível de tensão, que é muito comum nas eleições, porque nós tínhamos um nível de tensão inegável em relação à eleição do presidente da República. Há dúvidas, as pesquisas toda hora dão Lula ganhando em sede de primeiro turno e as pessoas riem-se a bandeiras despregadas das pesquisas, mas com a chegada do Dr. Sérgio Moro, o cenário para o Senado fica bastante pulverizado. Interessante, portanto, para quem gosta de eleição, para quem gosta desse momento. Em primeiro lugar, o Dr. Sérgio Moro, assim como qualquer cidadão com mais de 35 anos, que tenha seus direitos políticos reconhecidos, tem todo o direito de ser pré-candidato ao que ele quiser no partido que o alberga, no partido onde ele está oficialmente, que vem a ser União Brasil. Qualquer partido político que tivesse um sujeito da envergadura do Sérgio Moro gostaria de contar com ele nos seus quadros nesse momento eleitoral. Isso me parece absolutamente óbvio. Mas ele tem força política? Falando diante de tudo que ele já passou, galgando tentativas de presidência da República, galgando a troca de partido e todo esse toma lá da cá que o Moro se enfiou. Olha, desde que o nome dele apareceu nas primeiras pesquisas e nunca passou dos 12%. Tá bom. Ele tem chance? Você disse qual número? 12%. 12% para presidente, para né? presidente, para claro. presidente. Um cenário nacional, considerando o Nordeste, onde ele não é conhecido, etc., é um número robusto. Ele sempre foi o terceiro nas pesquisas presidenciais. Não se pode esquecer desse fato, porque ele é um fato matemático, ele é aritmético. Sim. Né? Então, muito embora essas pesquisas sejam alvo de desconfiança, esse número e essa posição dele em terceiro sempre aconteceu. Então, ela é verossímil. Segundo lugar, aqui no Paraná há inequívoco segmento de cidadãos que gostam do trabalho do senhor Sérgio Moro, da sua trajetória. Eu reconheço, considerando todos os meus anos de política, que ele foi atrabiliário nas suas decisões. Vou pesquisar. Por favor. Ele teve dificuldades de escolher o seu caminho, de pavimentar o seu caminho. Primeiro, ele albergou-se lá com Álvaro Dias e imaginou que embaixo de um baobá uma outra árvore poderia crescer. Não cresce. E enfrentou um problema sério, porque ele passou a ser a grande estrela do Podemos. E isso condenou-o. Político, tem um livro escrito por Greene, 48 Leis do Poder. E esses tipos de políticos históricos, assim, que são o number one sempre, eles não querem que ninguém cresça. Pode ser, da parte deles, inclusive, até um sentimento que eles não tenham conhecimento que têm. Mas eles têm, eles não deixam, o Riquião não deixa ninguém crescer, o Álvaro, o outro, é sempre assim, não é? E o Lula, enfim. Ali não deu certo. Ele foi para a União e aí pediram que fosse para São Paulo. Criou-se agora esse problema eleitoral porque o PT, se o PT não tivesse tremido de medo dele, não tinha impugnado a candidatura dele. Agora, ele tem discurso para isso, tá? O que ele fala, por exemplo? Ele não queria ser candidato, é o que ele diz isso. Aí, 2 senadores aqui do Paraná, um deles, inclusive, foi até os Estados Unidos. Ourives Guimarães esteve nos Estados Unidos conversando com o Moro, quando ele lá morava, para que ele fosse candidato. Aí trouxeram o Moro para cá, prometeram uma estrutura de campanha que não entregaram, e o Moro, fazendo a pré-campanha para presidente, percebeu o seguinte: o Podemos é muito pequeno, o desafio é muito grande, eu não consigo vencer essa estrada com um Fusca, eu preciso ter um carro mais robusto. E aí foi atrás do União Brasil. Aí, no União Brasil, os caciques lá se reuniram e falaram: venha para São Paulo, porque São Paulo você tem mais chances. Ele foi para São Paulo. Aí a Justiça Eleitoral, de uma forma persecutória, a Justiça Eleitoral, que cassou o domicílio dele, não cassou da mulher, os dois mudaram juntos, no mesmo endereço, mas ela ficou muito e ele veio. Isso, né? Exato. Então ele foi perseguido, esse é o discurso que ele vai vender, o Ojebuk. E os paranaenses
vão avaliar se é verdade ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, ele foi atrapalhado muito, mas ele tem discurso para explicar então, essas lambanças, digamos assim. Tudo bem, mas que eu faça então? Também, ô Moro, você sempre fez o tipo de ser o cara peitoso, pai, caneta e tal. Mas eu acho que eu faça vejo isso o Moro, também na política. Hoje eu vejo o Moro fazendo isso como um magistrado. Eu, como eleitor, na minha opinião, como eleitor, eu vejo o Moro como um estranho no ninho. Que ele parece que não tá confortável naquele papel de político. Talvez ele tenha muito que aprender, acho que essas experiências que ele está vivendo vai ensinar muito, vão ensinar muito. Mas eu, como eleitor, entendo que o Moro é um estranho no ninho. Quando ele era juiz, ele era respeitado, quando ele foi ministro, ele também estava sendo respeitado, até pedir para sair. A partir do momento que ele passou para outro lado do balcão, eu já não vi um Moro seguro. Eu já não sinto essa segurança toda que a gente agora, talvez, com essa última cartada, pode sair um novo Moro. Presta aí tua caneta para mim. É isso, viu, Escola? Tá certo, mas ele vai tirar proveito político disso, que ele quer vender justamente isso, ó. O sistema não me aceitou, então eu fui procurando as engrenagens para conseguir me consolidar. Aí também é muito populista pro meu gosto. Tanto que o livro que ele lança é contra o sistema da corrupção. Ele vai embarcar nesse discurso aí. Tá bom, ele sempre insiste em dizer que é o Brasil contra a corrupção. Eu vou te explicar, Escola. Oi. Essa caneta aqui, na sua mão, na minha, tem um peso. Essa mesma caneta na mão do juiz federal que está julgando sua vida tem outro peso. Você está pedindo para eu ficar quieto, é isso? Não, absolutamente. Ele nem é mais juiz, né? Não se trata disso. Até porque se nós tivermos críticas, eu tenho várias críticas aqui a juiz de direito, eu tenho um juiz de família que eu tenho pavor dele. Horror dele, eu tenho. Né? Eu tenho que chamar um break, vamos lá. Desculpa cortar, mas a gente já volta aqui na Jovem Pan News.